Para as igrejas protestantes, o que mais vale, escute o que eu estou dizendo, é o que está escrito. Para um protestante, o que mais vale é Bíblia. Pronto e acabou. Ele não acredita em mais nada. Parece ser bom. Não, não é tão bom. Porque veja, a Bíblia veio 30 anos... Os primeiros escritos, né? Os primeiros escritos vieram 30 anos depois da morte de Cristo. Ou seja, e o que veio antes? Antes veio uma tradição oral, boca a boca, palavra. E São João vai dizer que nem tudo foi escrito nos livros. Nem tudo, São João fala no seu evangelho, se tudo fosse escrito, não daria para abarcar. Foi muita coisa que ele falou, foi muita coisa que ele fez. Então, ou seja, tem coisas que Jesus falou e ensinou que não está na Bíblia. Aqui eu já dou uma resposta para muita gente, quando vem aquelas perguntas de sempre. Mas onde está na Bíblia? Ei, esse negócio de onde está na Bíblia, católico não espera que tudo esteja na Bíblia. Onde está na Bíblia que a gente deve honrar os santos? Onde está na Bíblia que a gente deve rezar pelos mortos? Onde está na Bíblia? Ei, nem tudo está na Bíblia, porque a Bíblia não foi feita para falar de tudo. A Bíblia foi escrita para anunciar Jesus. O mínimo necessário para que você tenha escritos. Você quer se manter na fé, na verdadeira fé, até o final da sua vida, sim ou não? Só que a questão é que muitas vezes nós não sabemos qual é a verdadeira fé. Se você não souber qual é a verdadeira fé, alguém pode enganar você. Um cristão crê no que os apóstolos criam. Um cristão crê no que Pedro cria, no que Tiago e João criam. Bata a mão no seu peito e diga: a minha fé tem fundamento, e o fundamento é os apóstolos. Você está entendendo essa primeira coisa, sim ou não? Abra a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. A fé cristã é apoiada na tradição apostólica. Então, Frei, por que você pensa desse jeito? Porque os apóstolos pensavam assim. Então, por que você crê desse jeito? Porque os apóstolos pensavam desse jeito. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Então o que aconteceu? Os apóstolos começaram a escrever, escritos estes que está na sua mão agora. Na sua mão tem escrito dos apóstolos. É graças aos ensinamentos deles, por palavras e por escrito. Qual é a primeira coisa que nós já estamos aprendendo? Que nem tudo está na Bíblia, nem tudo está escrito em coisas que foram transmitidas a nós somente por palavras. E chegou até nós pelo senso da fé. Então a fé católica não é uma fé sem alicerce. Não foi, veja, com todo respeito às outras igrejas, mas qualquer igreja que você pergunte quando é que foi o seu nascimento, ela não tem mais de 500 anos. A tua igreja católica, apostólica romana, ela tem mais de 2000 anos de tradição. Pessoal, essa fala do Frei Gilson ficou um pouco duvidoso, porque ele disse que nem tudo está na Bíblia. Olha, o Frei Gilson esses dias estava sendo atacado por muitas pessoas. Eu até trouxe um vídeo dele aqui no canal, estava também defendendo ele, vários evangélicos defendendo, mas ele afirmou que o evangélico é tudo na Bíblia. O evangélico, tudo ele pega a Bíblia e nem tudo está na Bíblia. Gente, olha, sobre esse assunto ficou difícil de concordar com o Frei Gilson. Outras coisas podemos até concordar, mas sobre o que ele disse, nem tudo está na Bíblia, não tem como concordar com ele. Eu separei um versículo aqui na Palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha, meus irmãos, a Bíblia é o manual do cristão. Nós temos que consultar na Bíblia, sim. Olha só o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Versículo 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é o manual de regra, fé e prática do cristão. O cristão consulta a Bíblia, o evangélico consulta a Bíblia. Isso aqui não é palavra de homens, isso aqui é palavra de Deus. Então,
essa vai ser minha grande fonte, a minha grande referência em qualquer pergunta que você fizer para mim, tá certo? Eu vou deixar aqui um estudo completo, algo que vai lançar mais luz a esse tema. E eu queria que você escrevesse aqui nos comentários, você concorda ou não concorda com essa fala do Frei Gilson? Coloca aqui nos comentários. Acompanhe até o final. E você acha que, em relação a Deus, assim, ele tinha um plano pra você? O que você acredita? Que é um plano, é uma predestinação? Ou você tem um livre-arbítrio mesmo tendo esse plano, você poderia dizer não? Como que funciona isso? Porque é a minha grande dúvida, o quanto o nosso livre-arbítrio e até onde vai a soberania de Deus. Não é uma questão muito complicada isso? Sim, mas a sua pergunta é maravilhosa. Eu amo essa pergunta. Você começou fazendo com o Léo essa pergunta. Somos chamados aqui e tal. Exato. Vilela, posso te responder com a Bíblia, é isso? Claro. Porque... Não foge não, Léo. O Léo já tá fugindo aí, ó. É pra você também. Antes, eu queria fazer uma introdução. Tá. Porque assim, eu vou começar, pela primeira vez eu vou começar a usar a Bíblia. E eu queria fazer uma introdução da importância da Bíblia pra mim. Tá. Eu gostaria que você que tá aqui, você que tá em casa, você possa abrir sua Bíblia. Vilela ganhou hoje uma igual a minha. Êxodo. Pra ajudar o Vilela, eu vou falar a página pra você, viu? Não que eu não saiba, eu sei de cor, mas só me fala aí pra ajudar. Página 133. Tá. Eu quero aqui fazer uma introdução, porque para nós a Bíblia é muito importante. Ela é a regra principal. E eu queria mostrar para o católico, para qualquer cristão, a importância da Bíblia. Eu queria começar respondendo quem é que começou a escrever a Bíblia. Você sabe quem começou a escrever a Bíblia? Qual foi o primeiro autor da Bíblia? A Bíblia tem diversos autores. Se eu for chutar, eu ia falar Moisés, mas não deve ser, né? Boa, já é um bom chute. Já é um bom chute. Êxodo 31:18. 31:18. Olha que interessante. Êxodo 31:18. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Que bonito isso, né? Vilela, a Bíblia está dizendo algo impressionante, que aquelas tábuas que Moisés desce, não foi escrita por Moisés. Foi escrito pelo dedo de Deus. Foi escrita pelo próprio Deus. Deus. Então Deus começou a escrever a Bíblia. Deus começou a escrever. Agora vai lá para o versículo capítulo 13, Êxodo 13. Êxodo 13, 17... Ou melhor, desculpa, Êxodo 17. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Por que Deus manda... Por que Deus quer escrever algo pra gente? Por que Deus quer escrever? Leia aí, Vilela. 17, 14. O Senhor disse a Moisés, escreve isto... para lembrar. Para aí. Escreve isto para... Lembrar. Então tudo que está escrito é para que você nunca mais se esquecesse. Esta é a finalidade do texto sagrado. Deus quer escrever para que o Vilela nunca mais se esqueça. Porque imagina, se não estivesse... É uma aliança. Porque se não estivesse escrito... Poderia se perder. Ia se perder. Poderia se perder. Entende? Então, a Bíblia tem esse grande significado. Agora vamos lá para... Eu vou te fazer abrir bastante Bíblia hoje, Vilela. Êxodo 32. Êxodo 32. Versículo 19. Êxodo 32, 19. Aquelas tábuas que Deus tinha escrito, olha o que aconteceu. Êxodo 32, 19. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças... Moisés, né? Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Então aquela tábua que Deus tinha acabado de escrever, vai lá Moisés e com ira quebra. Mas isso que eu já vi esse trecho, que a gente já conversou aqui em outros programas. Moisés estava lá, a galera sabia o que ele estava fazendo e mesmo assim o povo vai lá e constrói um bezerro de ouro, cara. Exatamente. Sendo que eles sabiam que isso ia desagradar a Deus. Por que você acha que... Eles não conheciam a Deus, Vilela. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Estavam procurando. É preciso entender que Deus está se revelando na história. Eles acabam de sair do Egito. Lembrando que no Egito eles tiveram contato com deuses pagãos, com deuses falsos, com deuses errados. Então, esse povo que sai do Egito, eles a todo tempo querem voltar para a vida de antes. Eles estavam acostumados. Porque é uma vida que eles estavam acostumados. Era de escravo, mas eles tinham uma certa... regalias. Garantia, né? Você é escravo, mas você tem regalias, você tem o que comer, você tem prazeres. Nunca se esqueça que na escravidão você tem prazeres, você tem as alegrias momentâneas, tal. Então aquele povo tinha tudo isso. E mesmo assim, eles querem Deus, mas não sabem onde ele está. Deus não se revelou ainda. Em Moisés, Deus vai fazer uma grande revelação. Deus está se revelando para Moisés no Monte Sinai. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Ele volta. Deus pede para... É Deus quem escreve. Moisés quebra essa tábua. Mas é tão importante essa escrita que olha o que vai acontecer, Vilela. Abre a sua Bíblia agora. Você vê como que era, o negócio já era assim, era uma tablet. O Moisés já estava com 2 tablets, 2 iPad, baixou da nuvem o ensinamento de Deus direto para tablet. Já existia isso antigamente. Você atualizou agora. Atualizei. Hoje seria assim, né? Agora, Êxodo 34. Tá. Êxodo 34. Qual o versículo? Êxodo 34, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: talha 2 pedras
talha 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Ele escreveu de novo. Escreveu de novo, para que o Vilela nunca se esqueça que essa palavra eu quero que chegue até você. E ainda falou, Moisés, não quebra essas, eu não vou escrever de novo, hein? Exatamente. Mas por que você acha que o Moisés teve acesso de fúria se ele sabia que o povo ainda estava se acostumando, né, com essa nova ideia de Deus? Pensa assim, Vilela, você estava 430 anos escravo do Egito. O povo reclamava, o povo sabia que estava na escravidão. E de repente Deus, ele te tira do Egito. Deus, ele abre o mar vermelho para você passar, você viu tudo isso. Cai maná do céu. Cai maná do céu, você tá muito sol, aí vem uma nuvem que faz sombra. E os caras ainda têm dúvida? Então, aí esse excesso de ira revela isso. É uma ingratidão muito grande. Então? É uma ingratidão muito grande. É um povo de cabeça dura igual nós, nos dias atuais. Não muda muito ao nosso respeito. Um povo de cabeça dura. Para terminar, Vilela, eu queria... 1 Tessalonicenses. Ajuda com a página. Sim. 1511. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Página 512, 1512. Ah, tá. Você pode ler, Vilela. Capítulo 2 e... Versículo 13. 13. Por isso é que também... É esse, né? Isso. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes e a acolhestes. Não como palavra de homens. Não como palavra de homens. Mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Então, essa palavra é muito importante. Ela é Paulo dizendo para a comunidade dos Tessalonicenses: essa palavra que eu estou falando com vocês não é palavra de homens. Essa aqui é a palavra de Deus. Eu acho que isso é importante, Vilela, porque no mundo que nós vivemos, muita gente acha que isso aqui não tem valor mais nenhum. Que qualquer pessoa pode... por homens. Que qualquer pessoa pode reescrever isso. Pessoas que vão dizer que isso tem que ser adaptado aos mundos atuais, ao mundo atual. Não, isso aqui não é palavra de homens. Isso aqui é palavra de Deus. Então, essa vai ser a minha grande fonte, a minha grande referência em qualquer pergunta que você fizer para mim, tá certo? Feita essa introdução, porque eu quis deixar claro que é Deus quem escreveu, que Deus quem quis que estivesse escrito, e tudo que está aqui não é palavra de homens, mas é palavra de Deus, eu respondo a sua pergunta. Qual é o plano de Deus para nós? Para cada um. Para cada um. E aí agora eu tenho que pedir para você abrir sua Bíblia de novo. Você pode abrir ela em Jeremias. Jeremias. O que você lembra de Jeremias? Aliás, antes de... Léo. Acabou. Exato. Antes de Jeremias, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis já sei que é no começo, ó, já vou direto aqui no começo. Exato. Qual capítulo? Capítulo 1, versículo 26. Tem bastante coisa aqui antes. Isso. 1:26? 1:26. A primeira coisa, Vilela, que nós precisamos entender é que da onde o Vilela veio. Da onde o Frei Gilson veio. Isso é muito importante. Claro. Essa é uma pergunta filosófica. De onde eu vim? Você está aqui por acaso? Você nasceu por acaso? Foi seus pais que te escolheram? Presta atenção, Vilela. Teu pai nem sabia, teu pai e tua mãe nem sabia que você vinha. De repente, do nada, num determinado momento, sua mãe descobriu que estava grávida, ela nem sabia que estava grávida de você. E depois que ela soube que estava grávida, ela nem sabia o seu sexo. Sabia nem se era homem, nem se era mulher. Portanto, não é os seus pais, não foram meus pais que me deram vida. Não foram os meus pais que me escolheram estar ali. Eu não fui uma escolha dos meus pais. Você também não. Alguns momentos eu quero engravidar, eu quero ter filho, só que você não sabe que dia que esse filho vai chegar, você também não tem o poder de dizer se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser um, se vai ser dois, se vai ser três. Portanto, tem uma escolha que é maior, essa que eu quero responder para você. Anterior. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Porque aqui é o Deus Trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, até hoje continua sendo assim, Vilela. Quem te fez foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi teu pai, não foi tua mãe. Não foi uma ordem da natureza explícita, não. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus te criou. Agora vamos para Jó. Jó. Você pode abrir aí sua Bíblia? Qual página que é? Jó, capítulo 31. Página? Deixa eu abrir a minha, já te falo a página. 642. Jó 600, página, né? Aqui na minha Bíblia. 640. Jó 31, 15. Esse sofreu, hein? Esse sofreu. Olha o que Jó vai falar. Jó 31, 15. Lê você. Aquele que me criou no ventre, não o criou também a ele? Um mesmo Criador nos formou. Aquele... Ele tá falando pra quem isso? Ele está rezando aqui, ó. O que eu farei quando Deus se levantar? Jó tá naquelas... Jó passou por várias tribulações, né? Aquele que me criou no ventre. Então eu tô querendo destacar isso pra você, Vilela. Quem nos criou foi Deus. No ventre materno, Deus já havia te criado. Agora, eu quero abrir uma outra passagem. Agora sim, eu falei de Jeremias, vamos abrir Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1,
Página 1034. 1032. Página 1032. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O que está escrito aí? Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Para aí, Vilela. Antes de você entrar no ventre da sua mãe, alguém já te conhecia. Sua mãe não sabia que você ia vir ao mundo. Seu pai também não. Alguém já conhecia você. Antes de onde? Do teu nascimento, eu já te havia consagrado. Antes de você nascer, você já foi consagrado. E te havia designado Profeta das nações. Vilela, isso aqui é impressionante. É você entender, então, que antes de tudo houve uma escolha para eu estar aqui. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por uma escolha. E uma escolha que não é dos teus pais. Eu estou repetindo isso bastante vezes. É uma escolha divina. Agora, eu só fiz esse preâmbulo, essa introdução para chegar no texto mais importante que vai responder sua pergunta. Efésios capítulo 1, página 1498. Página 1498. Quem está em casa com uma Bíblia falando, não, mas não está batendo na página. Cada Bíblia tem uma paginação diferente, né? Para você que está em casa, é por isso que eu estou falando o capítulo e o versículo, né? Vamos lá. Nós vamos ler capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 4, de 3 a 4, vai, Tá. de 3 a 4. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Aqui que é o importante. E nos escolheu nele, antes da criação do mundo. antes da criação do mundo. Você... Antes? Não tinha mundo. Antes do sol. Mas não tinha mundo ainda. Como Antes do sol, ele já tinha pensado no Vilela. Antes da lua, já tinha pensado no Nem Vilela. sabia ainda. Antes de tudo, você era a obra-prima das mãos dele. E veja, esse nele que está falando aqui é quem? Em Cristo. Cristo. E nos escolheu nele. Nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo. E aí eu respondo a pergunta sua e do Léo. Pra quê? Pra quê? Pra que ele me escolheu? Tá, beleza. Então ele me escolheu, ele me chamou, me deu vida, me colocou no ventre da minha mãe. Ele me escolheu antes da... Beleza, mas pra quê? Leia o texto. Versículo 4. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus santos mesmo, sim. Santos. Depois eu preciso saber como que é pra gente ser santos. Eu acho que a gente tá longe disso. E irrepreensíveis diante de seus olhos. Vilela, você foi escolhido em Jesus antes da criação do mundo. E a Bíblia está te dando resposta. Pra que eu tô aqui? Beleza, Deus, pra que eu tô aqui? Você está aqui para ser santo. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho das notificações, deixe também o seu like, vou deixar esses 2 vídeos aqui para que você também assista. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.